A gente até abre o programa neste momento, antes até do Palmeiras erguer a taça de campeão brasileiro, de legítimo campeão brasileiro, com imagens da Vila Belmiro, porque o Santos cai pela primeira vez. O Santos está rebaixado à Série B, foi derrotado pelo Fortaleza. São imagens de agora a pouco, assim que sai o segundo gol do Fortaleza, e foi um gol de um chute praticamente do meio de campo, né, um pouco para frente. Já os primeiros focos de confusão dentro da Vila Belmiro, o estouro de bombas do lado de fora. E neste momento, os jogadores do Santos estão no gramado. Fortaleza, logo depois de cenas como essa, saiu do campo. Ainda não havia... né, os 52 minutos prometidos pelo árbitro não estavam cumpridos, mas o jogo acabou com o Fortaleza fazendo 2-1. Mesmo se o Santos empatasse, o Santos cairia. O empate não serviria para livrar o Santos por conta dos outros resultados, as vitórias de Bahia e Vasco. Então isso aconteceu agora há pouco e nesse momento o quadro lá na Vila Belmiro mostra jogadores derrotados, né? Expressões derrotadas, chorando, alguns dos jogadores do Santos sentados no gramado e a torcida protestando, aqueles que ficaram nas arquibancadas, muitos já se foram. A tristeza santista também é um assunto absolutamente relevante nessa noite de quarta-feira, Paulo Calçade. Olá, Andrade, companheiros, fãs de esportes, super relevante, né? Porque é um gigante que vai para a segunda divisão, mais um. Vários gigantes do futebol brasileiro já experimentaram, mas quando vão para a segunda divisão, levam a sua história, mas é porque realmente tem problemas. E o Santos, durante muitos anos, apresentou os mesmos problemas desta temporada, mas ele conseguia escapar. E dessa daqui não deu, porque ele não conseguiu o suficiente. O Vasco venceu, o Bahia também. O Santos tivesse vencido, os três com vitórias, estavam disputando para não cair ali, teria descido o Bahia. E não foi o que aconteceu. Então o Santos em casa deixou a oportunidade de escapar, era um jogo muito difícil, mas você percebia, com o transcorrer do jogo, que a tensão realmente havia tomado conta dos jogadores, das mentes, dos pés, de todos os jogadores, então não saía mais nada e o time vai jogar a segunda divisão numa situação muito difícil. A segunda é cruel, a segunda reduz receitas, a segunda é muito difícil se recuperar, ainda mais para um time dessa dimensão, mas o Santos trabalhou por isso. Trabalhou anos seguidos para uma queda. E conseguiu em 2023. Essa daqui, Paulo... essas são imagens ao vivo, agora, viu, Paulo, enquanto você fala. Essa daqui talvez tenha sido, em 21 edições dos pontos corridos, a partir de 2003, a rodada mais emocionante que nós tivemos em todos os tempos. Porque a troca de posições na zona do rebaixamento foi constante. Emoção não significa bom futebol. Até porque na última rodada, para quem está caindo, se exigir bom futebol, podemos até discutir o Bahia. O que o Bahia fez contra o Atlético Mineiro. Mas foi uma emoção que terminou agora, com o rebaixamento do Santos. Oi, André, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. A noite só não é boa, claro, para a torcida do Santos, né? Que ficou com a vaga que faltava no rebaixamento desse Campeonato Brasileiro em 2023 e vai jogar a Série B no ano que vem. É óbvio que a notícia é mais um título do Palmeiras, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mais uma etapa, mais um capítulo da cultura de vitórias que essa comissão técnica chefiada pelo Abel Ferreira conseguiu construir ao longo das últimas 3 temporadas. A prataria é aquilo que existe para ser mostrado, que você pode carregar, sentir com as mãos, registrar com imagens. Aquilo que levou a essas conquistas é o que realmente importa, é o trabalho de fato feito, e esse trabalho a gente pode resumir, eu creio, com a criação disso que eu falei, essa cultura de vitórias, a mentalidade de trabalhar no dia a dia, que manteve a ambição de um grupo de jogadores, um núcleo de jogadores que foi se consagrando desde o primeiro ano que o Abel chegou e continuou, mesmo jogando mal às vezes. Essa temporada, por exemplo, o Palmeiras vai conquistou o campeonato com cerca de 63% de aproveitamento. Não é algo assim tão espetacular, mas terminou em primeiro lugar porque a porta se abriu e o campeão, aquele que tem know-how de conquista, não deixa a porta fechar quando ela se abre. Foi o que o Palmeiras fez. Mas, só para concluir essa minha primeira participação, a gente chegou a essa última rodada com uma dúvida.
uma entre tantas, mas uma principal, é como o Santos não vai cair, porque parecia que o Santos não ia cair. E por que essa dúvida ela existia? Porque ninguém jogava tão mal quanto o Santos nas últimas rodadas. Perfeito. Quando ficou claro que havia 3, 4 times, entre aspas, concorrendo ao rebaixamento, porque ninguém concorre a isso, né? Você, infelizmente, termina nessa posição. O Santos era o time que pior jogava. E, de certo modo, isso ficou evidente na noite de hoje com uma derrota em casa para um time que era melhor que o Santos, que foi digno, que foi competitivo, que foi sério, que tratou o campeonato e os demais participantes com respeito e venceu o Santos com méritos. Até com um gol que, se você pensar que o Santos foi rebaixado no Brasileirão Rei, no primeiro campeonato brasileiro sem o Pelé, esse segundo gol do Fortaleza não é exatamente o gol que o Pelé não fez, mas lembra o gol que o Pelé não fez, o que torna a noite de hoje ainda mais cruel para o Santos e para o Santista. Mas, de novo, o Santos só pode reclamar de si próprio. Imagens ao vivo da Vila Belmiro. O Palmeiras vai erguer a taça daqui a pouquinho, tá? Nós entramos no ar antes, não faz nenhum sentido a gente começar falando do Palmeiras, que é o principal tema do programa, enquanto o Palmeiras não erguer a taça. Então, por isso, nós estamos aproveitando essas imagens ao vivo da Vila Belmiro e fazendo aquilo que nos cabe jornalisticamente, que é registrar e comentar o primeiro rebaixamento da história do Santos no Brasileirão Rei. O Brasileirão que homenageia Edson Arantes do Nascimento. Os jogadores, nesse momento, vão para os vestiários. Reparem na chuva, né, de paus e objetos. Ainda bem que tem aquele túnel ali inflável, que ajuda um pouco, né? Para que os jogadores não estejam tão expostos ao que voa das arquibancadas. Eles ficaram por um tempo sentados e alguns até chorando no gramado e nesse momento, em bloco, mais ou menos em bloco, os jogadores resolvem deixar o gramado, se arriscam ali e deixam o gramado sob muitos e muitos protestos. Vitor Birner, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, André, professor Calçado, Jean. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Ninguém vai poder dizer que faltou luta do time do Santos. Ninguém vai poder dizer que a quantidade de erros de gestão de algum clube foi maior que os erros de gestão do Santos. Alguns clubes erram tanto quanto o Santos, mas não são todos que, obviamente, caem. O Santos está flertando com isso há bastante tempo, né? Campeonatos estaduais muito ruins, né? A dificuldade de construção do elenco, trocas de técnicos com características completamente diferentes, incapacidade de observação do projeto. E o Santos concorria nessa última rodada e o Santos podia ter escapado se vencesse o jogo. Então, obviamente que depois do resultado definido fica muito mais fácil falar, mas o Santos concorre com SAFs. Uma que promete mais, a do Bahia, que está disposta a investir mais no time, que parece um pouco mais preparada, e uma que a gente ainda não entendeu muito bem, a da 777 do Vasco da Gama, que foi buscar um técnico experiente para tentar liderar a melhora da equipe no campeonato e conseguiu, na última rodada, o feito depois do primeiro turno de não ser rebaixado, o Vasco. O Bahia foi buscar o Rogério, né? O jogo do Bahia hoje é um jogo histórico para o Bahia. Um jogo histórico. Pega o Atlético numa fase excepcional, que é melhor que o Bahia, ultra pressionado e ganha com bastante sobra. E quando o Atlético empata o jogo, a impressão que eu tinha, agora esse time do Bahia vai emocionalmente desmoronar. Não, o Bahia foi lá e buscou mais 3 gols. Era para ter feito mais que 1-0, 2-0, 3-0 antes de sofrer o empate. Então o Bahia conseguiu lidar com a situação, o Vasco conseguiu lidar com a situação e o Santos não conseguiu. Até porque se você olhar o andamento do jogo, quando o Santos empata o jogo com o Fortaleza, na Vila fervendo, você fala, vai virar esse jogo, vai no ambiente, vai de algum jeito, vai no coração, vai virar. Não consegue. E toma um gol, quase do meio de campo ali, que é um gol que fecha a temporada de um jeito com uma assinatura marcante, né? Porque é um golaço dentro de casa. Então, assim, é muito triste para o Santos. O Santos é um gigante do futebol mundial. Você pega a história do Santos, não precisa nem falar.
Você olha os jogadores do Santos que passaram na equipe nos últimos anos, Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol, Neymar, só para falar jogadores de frente que vêm aí desse século em diante, para não falar de um Lucas Veríssimo, outros jogadores ali de nível muito alto. O Santos vendeu esses jogadores e não soube o que fazer com dinheiro, como não soube o que fazer com muitas outras situações. E infelizmente para o Santista, o ano que vem é de segunda divisão, com pouco dinheiro e sem um time à altura da sua camisa, da sua tradição. Depois do Jean Oddi, nós vamos mudar para o título do Palmeiras. Será o primeiro tema mesmo para valer. E nós ainda dentro desta edição do Linha de Passe, que tem 1h30 de duração, voltaremos a essa batalha contra o rebaixamento. Foi demais, com muita emoção. E infelizmente para a torcida do Santos, com o final que o torcedor não queria, o rebaixamento inédito do Santos para a segunda divisão. Então, ainda aproveitando as imagens, o nosso registro jornalístico com imagens ao vivo da Vila Belmiro, o Jean fala também sobre o rebaixamento do Santos, dá esse pontapé inicial e a gente segue com o Palmeiras na sequência com o grande campeão brasileiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Parabéns ao Palmeiras e à sua torcida pelo título brasileiro. Em relação ao Santos, eu acho assim, eu assino o que o André falou. Se a gente olhar para o que foram as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, 11, 12 rodadas, para mim não tinha discussão de que entre os candidatos ao rebaixamento, aquele que jogava menos futebol era o Santos. Se a gente olhar para o que foram, por exemplo, os jogos do Bahia contra o Atlético Paranaense, contra o América, as chances que o Bahia desperdiçou nessas partidas não era para estar na situação que estava. O Santos a gente sempre falou, o Vasco a gente sempre falou, o Vasco vinha numa evolução nessa reta final de Campeonato Brasileiro e até imaginávamos que não fosse sofrer tanto como sofreu até a última rodada. Mas eu acho que assim, o Santos trabalhou por esse rebaixamento, infelizmente para a sua torcida, como disse, acho que foi o André também. O que impressiona é o roteiro desse rebaixamento. A rodada começa com o Bahia rebaixado. Aos 11 minutos, o Vasco estava rebaixado. Aos 29 minutos, o Santos estava rebaixado. Aos 36 minutos, o Bahia estava rebaixado. Aos 39 minutos, o Santos estava rebaixado. Aos 63 minutos, o Vasco estava rebaixado. E aos 82 minutos, o Santos estava e esteve rebaixado até o final da rodada. Eu acho que esse roteiro, essa minutagem, explica bem o que foi esse campeonato brasileiro, a loucura na briga pelo título, a loucura na briga contra o rebaixamento. Olha lá o que você dizia, a mudança dos placares, né? E quem estava rebaixado ali, 15ª, 16ª, o 17º é sempre o rebaixado, tá? Então os minutos citados pelo Jean, com as transformações desses placares aí, e essa mudança que foi demais, né? E foi algo que, de alguma maneira, simboliza o que foi esse campeonato brasileiro. Foi um campeonato brasileiro, acho que assim, os críticos do campeonato por pontos corridos vão ter muitas dificuldades depois de um campeonato como esse, porque você teve briga em todas as vagas ao título. Essa editoria aí está em férias já. Já está em férias há um bom tempo, diga-se. Até a briga do G4, né? A gente tinha briga ali, todo mundo poderia ficar de fora do G4. O Grêmio é vice-campeão brasileiro. O Grêmio é vice-campeão brasileiro, o Atlético terceiro, o Flamengo é o quarto, porque se o Botafogo vence hoje, o Flamengo ficaria fora do G4. Então, assim, foi uma loucura, foi uma insanidade do começo ao fim, ou melhor, do meio do campeonato ao fim, né? Porque o começo, com o Botafogo fazendo o que fez no primeiro turno, parecia apontar para um destino e para um final que, no fim das contas, não se confirmou. Amantes do futebol, sejam bem-vindos a um episódio marcante do Brasileirão 2023. A Vila Belmiro foi palco de emoções intensas quando o Fortaleza enfrentou o Santos nesta quarta-feira, 6. Um confronto que não só definiu o destino dos clubes, mas também encerrou a jornada da equipe santista na Série A. Vamos explorar os detalhes desse duelo dramático. O Fortaleza fez história ao vencer o Santos por 2-1, consolidando sua 10ª posição na tabela. Os gols de Marinho, ex-jogador do Santos, e Lucero, foram decisivos para o tricolor do PC. Messias descontou para o Peixe, mas não foi o suficiente para evitar o rebaixamento. Com esse resultado, o Fortaleza encerra a série na 10ª colocação, somando 54 pontos em 38 partidas.
Já o Santos, após uma temporada desafiadora, finaliza na 17ª posição, totalizando 43 pontos. Torcedores, deixem seus comentários sobre esse momento que marcará a história do futebol brasileiro. O que vocês acharam do desempenho do Fortaleza e do Santos? Como encaram o rebaixamento do Peixe para a Série B? Inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem suas opiniões. A próxima temporada promete novos desafios. Até a próxima, aficionados pelo esporte, e que o futebol continue a nos surpreender.